igreja é o ecoar do sacrifício de Cristo. Aconteceu há 2000 anos, mas está manifestado hoje, ecoando por toda a eternidade. Quando aqueles martelos bateram pela primeira vez em suas mãos, a obra daquele sacrifício, da sua perfuração, está ecoando. Então somos reprodução contínua do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo não se resume em um homem pregado na cruz. O sacrifício de Cristo é o verbo que se fez carne, agora ele está pendurado no madeiro sem ter pecado algum. E não só isso, mesmo sendo ofendido em todas as esferas, durante a sua ofensa, ele perdoou os seus ofensores. Aí você diz, mas é porque é Jesus. Tem aquela questão do percentual. Outro negócio que me faz raiva é o trem do percentual. É 100% Deus e 100% homem. É o percentual chato. Não tem, sabe? Eu não sei nem quantos por cento do meu salário dá para eu viver. Agora que eu estou jogando aqui 100% de quê? Se ele diz, Paulo diz em Efésios, ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou, a palavra grega kenosis, ele tirou de dentro de si o direito privilegial de ser, e sendo 100%, aos que gostam de frações, 100% homem. Nesse momento, ele está tomado de humanidade. Ao contrário de que todo homem não está tomado de humanidade, está tomado de pecado. Cristo não, ele estava tomado de humanidade perfeita. Não estava tomado de pecado. Porque ser humano se tornou sinônimo de pecado depois do Éden, depois do momento do Éden, depois da árvore. Mas até então, a referência de que homem era perfeição. Cristo se manifesta em plena perfeição, não tendo relação com o pecado. Esvaziou de si mesmo. Aí, ele perdoa. Aí as pessoas falam, Jesus é Deus, então o negócio dele é diferente. Se nós formos aqui em Atos, nós vemos que o negócio não é diferente. Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7. Vai falar sobre Estevão. Olha o verso 57. Atos 7, 57. Estevão, depois que pregou para eles com muito amor, falando sobre toda a obra de Jesus Cristo, aí eles revoltaram contra Estevão, não suportaram a pregação dele. Quem não suportou? Foi os prostitutos, foi os viciados que não suportaram a pregação dele? Não, foram os religiosos. Verso 57. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia, Senhor o quem? Recebe o quem? O meu espírito. Aqui nós temos o Estevão entregando a própria vida. Olha o verso 60.
pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Durante a afronta, no momento da afronta, os valores de Estevão não mudou. Estevão não era um homem perdoador quando estava tudo bem. Aí teve afronta, não tenho capacidade de perdoar, mas depois, com o tempo, eu vou refletir, as minhas emoções abaixaram. Quer saber? Não perdoa aqueles caras que me apedrejaram. A condição de Estevão ter se tornado um homem perdoador não transita na condição da diferença dos fatos. Ele não perdoa porque passou o tempo. E ele não é só perdoador antes. Ele é perdoador na hora dos fatos. Quebrando a tese de que Jesus perdoa na hora dos fatos porque era Deus. Ele perdoa nos fatos porque ele conhece a Deus. Agora, diferentemente de Jesus, Estevão foi perdoado de pecados e compreende o argumento do próprio Senhor Jesus dizendo: olha, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. E perdoado quanto? Com o tempo. Não é perdoado com o tempo. É perdoado durante a ofensa. Fomos perdoados durante a ofensa. Efésios, capítulo de número 2. O verso de número 1. E vos vivificou, estando vós, o quê? Mortos. Ao presente contínuo aí, ó. Estando vós mortos em ofensa e pecados. É o presente contínuo. Você estava nisso de forma contínua e ele perdoou na obra de sua justificação. E por que ele nos perdoou? Verso de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em quê? Riquíssimo em quê? Misericórdia. E pelo quê? Muito amor que o quê? Nos amou. Por que o Deus, durante o ato de ofensa, promove o seu Filho para justificador do homem que está pecando? Não que pecou, que está pecando, que está ofendendo a Deus. Só no fato de existir é um provocador de Deus. Porque ele é riquíssimo. Talvez hoje no português, a palavra riquíssimo não consegue expressar a profundidade disso. Porque quando nós falamos riquíssimo, fala assim, alguém é riquíssimo, é porque é muito o quê? Rico. Você tem o cara que é rico e tem um cara que é riquíssimo. Hoje se mudou o nome, hoje é o milionário, bilionário. Riquíssimo é uma forma de falar o quanto é, sem conseguir descrever o quanto é. É mais do que se deve ser, de forma geral. Porém, não tem como descrever o quanto é. Então, o termo riquíssimo é porque não dá para descrever a dimensão de sua misericórdia. Só para você entender a dimensão da misericórdia, se a gente usasse isso de forma matemática, a gente conseguisse numerar cada pecado que cada ser humano fez. Vamos pegar aqui, vamos tentar uma forma matemática.
Imagine que cada pecado que o homem comete fosse um número. Aí você tem milhares e bilhares de pessoas que viveram e morreram durante milhares e milhares de anos. E imagine que a misericórdia fosse uma ação ou um outro valor que vinha sobre cada pecado. Para ficar mais fácil, imagine que cada pecado seu vala R$1. Vale R$1. E de toda a humanidade, milhões e bilhões durante milhares de anos. Vai dar muito dinheiro? É incontável. É ou não é? Agora imagine que cada dinheiro que Deus tem é um valor superior a cada R$1. E detalhe, não houve R$1 de cada um durante esses bilhões de pessoas e milhares de anos que foram capazes de acabar com sua riqueza. Por quê? A bolsa de valor da misericórdia de Deus se renova toda manhã. Então, quando diz que ele é riquíssimo, é porque é infinitamente misericordioso e não há possibilidade alguma de que alguém consiga devorar, consumir toda a sua misericórdia. Ele decide ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. É assim que ele diz. Porque ele é fonte disso. Você já parou para pensar uma coisa? Quanto de dinheiro você teria se você pudesse produzir o seu próprio dinheiro? Já parou para pensar? Você ia ganhar 1.500 por mês? Você pode produzir o tanto de dinheiro que você quiser. O governo te dá uma maquininha, que a partir de hoje, a distribuição de riqueza é o seguinte: produz aí, você pode apertar o botão, aí você sai o tanto que você quiser. Já parou para pensar mais ou menos? E tem gente que fala assim, nossa. Vai ficar o dia inteiro pensando na maquininha do dinheiro. Ele é riquíssimo, porque a misericórdia é produzida nele. Ele não vai atrás de uma fonte de misericórdia. Ele é a própria fonte de misericórdia, e por ser esta fonte, ele produz a dimensão dessa fonte. E efetivamente manifesta ela em quem ele quiser. E também pelo muito amor. A Bíblia diz que ele não tem, ele é amor. Em 1 João diz que Deus é amor. Ele é a produção da existência do conceito, da possibilidade da ação de amor. Então por que ele perdoou o homem? Por aquilo que ele é. Não é um esforço que Deus fez. É por aquilo que ele é. Paulo em Romanos chega a dizer que ele perdoou os pecados antes cometidos debaixo da paciência de Deus. Durante a sua paciência, Deus olha com muita paciência. Veja a paciência que Deus tem com você, irmão. Veja a paciência que Ele tem com a gente. Fazemos de tudo, para não ser contado entre os seus, e Ele vem com tanta compaixão e misericórdia, orientação, conselho. Ele traz algo aos nossos corações, constrangimento. Daquilo que em Timóteo diz, nos dá arrependimento. Então é assim que Ele amou. Depois de pecado, depois que o homem parou de pecar, foi assim que Ele perdoou? Ele disse assim, já tem muito tempo que você não peca, então, contra mim. Então, eu não vou lembrar mais, não. Vamos zerar? Foi assim? Não, foi durante. Estevão conhece esse Deus que durante a sua própria ofensa foi perdoado.
ao ponto de que foi convencido de seus pecados, justificado, nascido de novo, e agora tem o privilégio de, durante o momento de sua morte, contemplar os céus abertos diante dele, tendo a plena noção de onde entrará depois de ser apedrejado. E nisso, ele age tomado pelo Espírito de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas o nascido de novo, ele tem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz isso. Romanos, capítulo 8. Verso de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de quem? Esse tal não é dele. O que seria o Espírito de Cristo? O Espírito Santo, que é a pessoa do Deus vivo, que lá em 1 Coríntios 2, é o que nos mostra a natureza de Deus e a sua santa obra. Ele é chamado de Espírito de Cristo. João Batista foi chamado aquele que veio pelo o Espírito de Elias. O Espírito de Elias não é espiritismo, não é que Elias reencarnou dentro de João Batista ou que João Batista recebeu Elias. Não. O Espírito de Elias é o Espírito de Deus que promoveu em Elias o seu ministério ou o seu serviço profético. Porque o profeta recebe o Espírito Santo de Deus e dali passa a ter consciência das coisas incompreendíveis e agora relata estas coisas. Elias foi tomado por este Espírito. Então, o Espírito de Elias era o Espírito que estava em Elias. João Batista, tomado deste Espírito, começa a pregar com grande ousadia. Agora o Senhor Jesus se manifesta. Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Pedro diz: não, tu és o Filho de Deus. Esse Jesus morre, ressuscita, dá dons aos homens, derrama o Espírito Eterno no dia de Pentecostes, e a igreja, que são aqueles que foram regenerados, agora não estão com o Espírito nomeado para Espírito de Elias. A referência agora não é mais Elias. A referência é aquele que veio e foi manso, humilde, suportou a afronta. Esse é o Espírito de Cristo. E a igreja tem esse Espírito, e ela precisa promover o que Cristo executou. Ele disse: sede meus imitadores. E ele, na hora da ofensa que ele perdoou, Estevão imita. Sabendo que foi justificado na hora da ofensa, ele olha para os seus ofensores. Olha, a motivação de Estevão era: vou pregar para esse povo abrir entendimento. O que Estevão queria? Era humilhar os judeus ali? Ele queria a conversão deles. Então ele começa a falar. Aí ele começa a contar e todo mundo fala. Ele começa desde o princípio falando. Aí aquele público ouvindo e fala assim: poxa, conhece mesmo. Aí vem Jesus, a quem vocês mataram. Aí o problema começou. Ele falou que Deus não queria o templo deles, e Deus não queria a religião deles, que eles precisavam entender que o Filho de Deus foi sacrificado. O que eles fizeram?
processaram Estevão, né? Eu vou te dar um processo. Espalharam as vísceras de um homem inocente no meio da rua. Ele não só foi caluniado. Porque ao contrário, todo mundo pensa assim, não, pode me bater, mas não mente contra mim não. Volta lá. Atos. Capítulo de número 7. Verso de número 54. E, ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. Mas eles gritaram, grande voz, tamparam o quê? Os ouvidos. E o quê? Arremeteram unânimes, expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas despuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão. Quem invocava dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O cenário é um homem falando a verdade, sendo apedrejado como um mentiroso, sendo apedrejado como um herege, falando a verdade. Contado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi contado como entre os malfeitores. Não foi só levado na cruz. Jesus, que não tinha feito nada de errado, sendo contado como aquele que fez de errado. Então, nós fomos perdoados por esse Cristo. Estevão entende isso, perdoa aqueles que ofenderam. Lá em Efésios nós vemos ele dizendo que é aquele que é riquíssimo em misericórdia pelo muito amor que nos amou. Agora eu vou te falar como você perdoa as pessoas ou tudo ao seu redor no meio do caos. Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de quem? De Deus, santos e amados, de entranhas, de quê? Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13, suportando-vos uns aos e perdoando quem? Uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o seu irmão, assim como Cristo vos, assim fazei vós também. Como que funciona o nosso perdão? Como saber como perdoar? É só fazer como Cristo. Na verdade, eu te digo uma coisa. Cristo, ele manifestou o seu perdão durante a ofensa. Mas ele perdoou antes que houvesse a ofensa. Que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Um coração perdoador, ele já está predisposto a perdoar antes que haja a própria ofensa criada. Nós aprendemos a perdoar filhos, muita dificuldade, esposo e esposa. Perdoamos os pais,
né? Porque afinal de contas é o nosso pai, afinal de contas é meu filho, afinal de contas é meu irmão, nascido da mesma mãe, a gente mora no mesmo lar. E o tempo a gente vai acostumando com aquela rotina e é um perdão de não querer levar em conta. Te faz mal, mas fala, não quero nem pensar. Agora o perdão de Cristo não. Pessoas que não participavam dele, não era família, não era irmão, não era amigo, não era nada. Pelo contrário, seus malfeitores. Isto é eu e você. Ou pelo menos deveria ter deixado de ser. Malfeitores. Antes que houvesse o Elielto, já havia um perdão estabelecido ao homem na eternidade. Antes que alguém te ofenda, é necessário que haja em você uma natureza predisposta ao perdão antes. Estevão indo pregar, imagina, Senhor, eu vou falar com esse tanto da sua redenção, mas aqui, tomara que não dê nada errado, porque senão nunca mais. Ele já saiu com a predisposição. Paulo era preso e voltava para a mesma cidade, nem pensando na cadeia que levou. Era apedrejado, tinha que ficar um tempo ali de um dia para o outro, pondo as ataduras, e no outro dia levado a Macedônia para continuar pregando. A Antioquia, pregando. Então, falar de perdão, irmãos, é falar de uma natureza produzida. Uma natureza predisposta. Sabe o que é pré? É previamente disposta. Não é pós-disposta. É predisposta. Não é depois do exercício emocional, intelectual. Quebra esse vasinho. Olha como que você precisa perdoar. Não é psicologia, é uma transformação de consciência. Predisposta. E qual que é o tamanho do perdão? O perdão é nutrido por riquíssima misericórdia e pelo muito amor. É ou não é? Não é nutrido por isso? Então eu tenho que ter entranhas de misericórdia e tenho que amar o meu próximo. Isso aqui é que nutre. E como que é riquíssimo? É uma fonte inesgotável. Então, o que eu devo perdoar? A pessoa deve perguntar, até onde eu devo perdoar? Até onde o nutriente da misericórdia que há em você preencher. Não tem isso, mas isso aqui... Ele está dizendo sobre uma entranha de misericórdia, perdão, por isso que é insustentável. Olha, irmãos, as pessoas não conseguem mais viver o coletivo, eles não conseguem viver corpo, eles não sabem mais o que é corpo. Mesmo que se você costurasse um irmão no outro, ele rebenta o couro, mas ele não fica entre um e outro, porque eles não entendem de uma natureza. Olha, o maior sacrifício, a maior dificuldade que tem é a composição de um corpo. Olha, eu consigo construir um prédio de R$1 milhão, mas o meu desafio é constituir um corpo com os irmãos. Eu posso construir esse prédio sozinho, que não é impossível. Mas a grande demanda e desafio é compor um corpo perdoador, predisposto. Um marido predisposto, uma esposa predisposta, um pai predisposto. Agora, irmãos entre irmãos predisposto. Ele já é devocionado a olhar para a cruz como um sacrifício perfeito e se olha como não merecedor dessa graça, alcança esse favor e quando ele olha para o seu meio, ele é predisposto. Ele não está olhando para temperamento, ele não está olhando o quanto isso é. Não, predisposto. Isso chama sacrifício vivo. Romanos 12. Isso é culto.
É predisposição, natureza. Está em você. Sustentamos uns aos outros. Irmãos, passa super bonde, pode colar, pode passar fita. Eles vão romper aquilo porque não há neles uma predisposição. São polos invertidos do ímã. Pega 2 ímãs e vai fazendo assim, você vai fazendo assim. Ó. Já brincou com o ímã ao contrário assim? Quando você pensa na palavra, no nome ímã, palavra ímã, no que você pensa? Uma coisa que cola na hora, não é? Que junta na hora. Mas se esse ímã tiver do polo contrário, ele continua sendo ímã? Sim, o nome dele não é ímã. Mas junta? Não. Nós vivemos uma geração de cristandade invertida, com valores invertidos, em que eles não conseguem ser unânimes, não conseguem ser sinceros, não conseguem ser afetivos, não conseguem ser amorosos, e tampouco, de longe, conseguem ser perdoadores. Aí aquele polo não entra. Tenta juntar isso num lugar. Imagina Deus criando o seu corpo cheio de polo invertido. Não se compõe. Você força, põe força, o magnetismo inverso é muito forte. Aí você olha no meio, você já procurou para ver se tem alguma vareta, algum pauzinho no meio do ímã impedindo aquilo? Não tem, você fala assim, eu não entendo por que o ímã não vai. Se você perguntar, me mostra aqui por que não vai. Aí você fala, não sei. Aí você passa a mão no meio, não tem nada, mas você vai, não tem nada. Não parece loucura? É assim a condição do homem. Mas por que a gente não consegue ser unânime? Passa a mão no meio, olha. A gente é crente, a gente ouve a palavra, a gente canta. Já demos até a mão quando os irmãos pedem para orar. Olha aqui, não tem nada. E por que não vai? A dica é polo invertido. Polo invertido. Isso não é uma pregação, é aula de física. Polo invertido, gente. Vocês estão alterados nos valores do cristianismo. Vocês estão alterados com os valores da fé. Por quê? Meu amor depende de quem me ama. Meu perdão depende de quem me procura. Meu perdão depende de tempo, de prazo. Minha compaixão está limitada às pessoas que eu aprovo. A minha misericórdia é para aqueles que fazem parte do meu meio. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não é cristianismo, isso não é cristandade, isso são cristianismos criados. Não tem nada a ver com a fé, isso não tem nada a ver, é incompatível. Não vai chegar, você nunca conseguirá juntar isso. Esses valores precisam inverter de ambos, ou pelo menos de um. Se um desses mudarem, aprenda uma coisa, se você mudar ao padrão do evangelho, tudo muda. Eu aprendi isso no início da minha fé, e por isso que não tenho problema algum com ninguém. Ele diz, perdoa as vossas dívidas, vamos embora perdoar. Que dívida que é? Até quantos reais? 50 reais? Não. Está te trazendo prejuízo essa dívida? Raiva, ira, discórdia, contenda? Ah, meu irmão. Ah, mas é R$1.000. Ah, meu irmão, grandes coisas. 10 mil reais. Ah, meu irmão, 15 mil. Até onde perdoar uma dívida? Até onde você pode perdoar uma dívida? Você atira por baixo até onde Cristo perdoar a sua. Aí você perdoa. Aí nós vamos cear do mesmo pão, precisando necessariamente ser o mesmo pão. Aí vai falar, não, a ceia, o pão é consagrado, ele vira um negócio santo, que ninguém pode tocar, nem a criança, que deixa ela vir a mim, porque delas é o reino dos céus, não pode comer, não pode beber, não pode pôr a mão. Por quê? É para os adultos santos, que vivem em unidade.
É para os bonzão que sabe como respeitar, como usar a palavra certa. Não, o descrente chegou na igreja. Fulano não é crente não, eu sei porque eu já vi ele bebendo. Pode beber não, que esse vinho não foi homem que pisou. Ele não sabe nada, não conhece nada. Agora eu e você estamos sofrendo de audição de tanto ouvir. A nossa audição já nem está funcionando mais, de tanto ouvir. São valores tão deturpados, e na suma perdoe como Cristo perdoou. Como é que eu faço isso se eu não posso? Eu já disse a dica aqui, irmãos. Pega o seu joelho, põe ele no chão, depois põe a cara no chão e começa a dizer: eu não tenho essa natureza, Deus, sem ela eu não verei o Senhor, eu preciso que o Senhor me regenere, eu quero ser perdoador, eu quero reproduzir, ecoar o som da cruz por onde eu for. Você vai ter que orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas ore, não entra nessa passividade da ideia de que não há em mim, então não vou fazer. Entenda algo, que você não pode se tornar misericordioso, mas você pode dobrar os seus joelhos para pedir se tornar um misericordioso. Você não pode se tornar justo em si mesmo, mas você pode clamar a Deus para se tornar justo, te tornar justo. Não use da graça que te torna incapaz como justificativa de comodidade em sua incapacidade. Isso é condenação. Escute bem, qualquer um que se acomode na natureza de pecado não é regenerado. Só isso. Nasci, vou morrer assim? Também vai ter o mesmo destino de quando nasceu. Eu não quero te ensinar a forçar a tentar abraçar mais o irmão. Eu não quero te ensinar a tentar forçar mais gostar de alguém, de servir, amar. É porque você precisa ter a predisposição. Isso só acontece em uma vida intensa, profunda de oração. Muita oração. Toda vez que você lembrar que você não é assim, você tem que orar. Todas as vezes durante o seu dia você lembrar: não sou assim, eu não consigo me relacionar. Eu não consigo amar o meu próximo. Eu não consigo me estreitar com os meus irmãos. Eu não consigo ajudá-los a amadurecer. Não consigo influenciá-los. Eles são um problema para mim. Então vai para o joelho. Pare tudo que você está fazendo. Porque nem se você estiver trabalhando é mais importante do que essa natureza em você. Nem se você estiver comendo é mais importante do que essa natureza em você. Não há nada mais importante do que isso. Tudo isso aqui perde todo sentido. Tudo. Você está sentado me ouvindo, essa prataria, essas cadeiras, esse púlpito, as nossas reuniões, tudo perde o sentido se não há um coração voltado à predisposição. Perca de tempo. Não se dê o trabalho. Cristandade é uma natureza. Precisa ser gerada. E não é uma religião evangélica.